Bom dia. Estamos estudando sobre enfrentando problemas. Em toda a Bíblia, você pode imaginar uma pessoa que enfrentou mais problemas, mais desaventuras, que perdeu tudo que tinha, incluindo os seus bens materiais, seus filhos, até sua própria saúde. Só Jó. Satanás acusou Jó de ser uma pessoa falsa, na verdade. Ele até falou com Deus, se tirasse os seus bens materiais, que Jó ia blasfemar a Deus. Depois que isso não aconteceu, ele falou que Deus deveria tirar a sua saúde. E aí o Jó ia blasfemar a Deus. Nada disto aconteceu. Muito pelo contrário. Ou mais que Jó sofreu, ou mais que ele olhou para Deus, para ver a razão e também saber como resolver o seu problema. Como é que você ia agir se fosse Jó? Lembramos que Jó não sabia nada daquilo que nós sabemos. Ele não sabia que não era Deus castigando o pecado dele. Ele não sabia que era Satanás realmente que estava o acusando. Ele não sabia nada. Mas nós sabemos porque estamos lendo no livro que ele desejava que seja escrito sobre a sua própria vida. Mas também nós podemos ter aquela alegria de ver como Deus, na pessoa de Jó, que Jó venceu por Deus. Quando ele enfrentou os problemas, quando ele enfrentou os seus amigos, ele olhou para quem? Ele olhou para Deus. Então, um dos princípios que nós devemos ter em nossas vidas é quando enfrentamos problemas, vamos olhar para Deus. Vamos ver o que Deus quer de nós. Vamos não perguntar o porquê, mas podemos examinar nossas vidas se tiver um pecado em nossas vidas. Ou podemos olhar nas nossas vidas e ver, Deus, eu não sei o que está errado na minha vida, mas se tiver alguma coisa, me mostra, eu vou arrepender do meu pecado, eu vou me arrepender do meu mau procedimento, porque eu quero obedecer ao Senhor. Contrariamente às previsões de Satanás, Jó não blasfemou contra Deus. Muitas vezes penso comigo mesmo como eu agiria em tais circunstâncias, perdendo tudo, menos o seu caráter. Como você ia proceder se acontecesse essas coisas na sua vida? É uma pergunta meio pesada, não acha? A cortina agora se abre, mostrando uma estranha cena no drama da vida de Jó. Sentado no chão, ao lado dele, tem os seus 3 amigos, com o manto rasgado, cabeça coberta de cinza. O nome dos 3 amigos são Elifaz, Bildade e Zofar, dando expressão à sua tristeza por causa de Jó. Eles chegaram para confortar Jó. Durante 7 dias e 7 noites ficaram ali sentados sem dizer-lhe sequer uma palavra, pois veem que era muito grande a sua dor. Pensa bem, Jó já perdeu todos os seus bens, mas eu acredito como coração de pai, essa não é o mais importante. Mas ele perdeu os seus filhos. E como pai, eu posso sentir
a tristeza de Jó. E também olhando para Jó, ele perdeu toda a sua saúde. Então, esses homens ficaram, como era costume, sentados por 7 dias para lamentar a tristeza de Jó. Não sabemos se eles estão lamentando os filhos que morreram ou que estava lamentando a tristeza do seu amigo que aparentemente ia morrer também. A Bíblia diz que Jó foi o primeiro a quebrar tão grande silêncio. Em sua miséria, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele pede a morte para o libertar dos seus sofrimentos. Ele queria morrer. Não queria suicidar-se, não. Mas queria morrer segundo a vontade de Deus. Como espectadores, ouvimos os prolongados argumentos que então se iniciam. Lembramos que Elifaz insiste em dizer que Jó está sofrendo porque pecou. Pois ele diz, lembra-te, adverte ele, acaso já pereceu alguém inocente? E onde foram os retos destruídos? Em Jó 4:7. O Elifaz diz assim, quando já protesta a sua inocência e humildade, o outro amigão reprova. E da mesma forma que ele afirma que o sofrimento é uma consequência do pecado. Ele insiste na justiça de Deus e considera Jó hipócrita por afirmar a sua inocência. O Jó continua insistindo em que não é perverso. Por causa disto, seu terceiro amigo, Zofar, concorda com seus outros amigos quanto à origem do sofrimento de Jó. Declara Zofar que Jó é farisaico, mentiroso, pois diz, sabe, portanto, exclama ele, que Deus permite seja esquecida parte da sua iniquidade. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Esses amigos não deram nada de conforto para o seu amigão, o Jó. A discussão entre Jó e seus amigos torna-se, então, sarcástica e acolorada. Finalmente, Jó ordena que ponha a mão sobre a boca e o deixem falar. Jó fala, não, cala a boca, deixa a gente falar. Eles proclamaram que o pecador verá a sua própria destruição nesta terra, e que o sofredor inocente terá ciência de que sua aflição é devida a seus perversos antepassados, então culpando os outros. Jó clama atenção para o fato de que, em seus argumentos, eles não declaram como Deus governa o universo, mas como deveria governá-lo. O resumo feito por Jó quanto aos argumentos dos 3 amigos nos ajuda a classificá-los perfeitamente e nos deixa ansiosos para ver como Jó os refutará. Refutará. É uma coisa tão interessante, porque Jó, ele diz a verdade e ele louva o Senhor. Muitas vezes nós encontramos problemas, em vez de louvar o Senhor, nós reclamamos do tratamento do Senhor para conosco. Compreendemos ao mesmo tempo que nós também sofremos, mesmo quando estamos procurando viver com integridade, e que também podemos estar tão errados
em nossa opinião, quanto os amigos de Jó, evidentemente, estavam. Vemos como é fácil atribuir a Deus ideias nossas e ficar cegos à verdade divina. Pensa bem, nós somos muito capazes de julgar os outros. Está passando por essa necessidade por causa do pecado. Você já pensou isso? Eu já pensei. Porque o sofrimento é por causa do pecado. Mas olhando na vida de Jó, nem sempre é. Pode ser, mas nem sempre. No capítulo 21 do livro de Jó, Jó começa a refutar os argumentos de seus amigos, mostrando que os perversos nem sempre são punidos nesta terra. Ele pergunta, como é? Pois que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Refuta também os argumentos de seus amigos com relação aos perversos, salientando o fato que a morte que acontece a todos, porém de diferentes maneiras, penosos ou não, repetindo ou após grande período de sofrimento, não é uma prova de que Deus sempre julga e castiga os perversos nessa terra. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que o que semeamos, vamos colher. Mas nós temos esses ensinos no Novo Testamento, do quais o Jó não tinha. Mas ele tinha uma coisa que todo mundo precisa saber. Sabe o que é? Conhecimento de Deus. Ele conheceu o Senhor. Ele olhou para o Senhor. Os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. Não podemos declarar que o que nos acontece nessa vida é determinado por nossa conduta moral. Pois, frequentemente, vemos que os que, teoricamente, deveriam sofrer, não sofrem. E os que nós pensamos que não deveriam sofrer, têm muito sofrimento. Vamos ver 2 versículos mostrando o princípio das razões de sofrimento. Primeiro, Romanos 8, verso 28. Diz o seguinte, a palavra de Deus: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro, se você já arrependeu-se do seu pecado, você já colocou a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Sua vida mudou, foi transformada numa vida querendo obedecer às ordens de Deus. Então, você ama a Deus. Então, pode confiar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, para o seu bem. Mesmo problema? Sim. Quantas pessoas já fizeram musculação? Ou já faz a caminhada e tudo? Como é que começou? Com peso bem pesado ou mais leve? Ou andando 10 quilômetros ou começando a andar por 15, 20 minutos? Como é que começou? Começou com um regime mais leve, não foi? Deus manda às vezes ou deixa as coisas acontecer em nossa vida para que possamos crescer na nossa fé. Então, é para o nosso bem os problemas que enfrentamos. Mas temos que entender que tem o outro lado. Gálatas 6, versos 7 e 8, fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Tem 2 escolhas: obedecer a Deus ou obedecer a sua própria vontade.
Bom, se sua própria vontade não está ligado com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Está semeando para corrupção. Então, tem os dois lados. Jó inicia sua refutação declarando: eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me faz violência. Fazemos bem em conhecer também o pensamento deles e os erros em que encontraram. Devemos lembrar-nos de como é fácil para nos errar quando dependemos inteiramente de nossa limitada sabedoria, apoiando-nos apenas no nosso próprio raciocínio, não iluminado pela sabedoria divina que Deus nos oferece e que Deus deseja que usemos. Assim como o sofrimento nem sempre é devido a Satanás, assim também nem sempre Deus nos castiga por causa do pecado, com aflições. Então, queria dizer que Deus pune o pecado, mas não é todo castigo que é o castigo do pecado. Às vezes é para o nosso crescimento. O Tiago 4, versos 7 e 8 fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purifica os corações. Às vezes, porém, este é o motivo das nossas aflições. Quando as provações, tentações, as tristezas, doenças sobrevêm, devemos imediatamente procurar a causa. Se tivermos motivo para suspeitar de Satanás, podemos voltar-nos para Deus. E Ele nos capacitará a resistir a Satanás e fazê-lo afastar de nós, conforme Tiago 4, 7. Se estivermos afastados de Deus e Ele, como um Pai amoroso, nos castigar, podemos aproximar-nos novamente dele, confessar o erro e sermos restaurados. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que entender, confessar para quem? Para Deus, porque ele que fica ofendido e ele que tem que nos perdoar. Jó sabia que não era incrédulo. Ele sabia que não era perverso. Dessa forma, sabia que seu sofrimento não era castigo divino para o mal. Chegamos aqui ao princípio que queremos aprender hoje. Todo mundo sofre, seja uma pessoa salva em Cristo Jesus ou um incrédulo que não quer nada com Deus. A pessoa que já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo pode sofrer de várias maneiras, mas a sua confiança está no Senhor. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas temos que lembrar que o perverso impenitente não sofre pelo seu pecado
apenas nessa vida. Lembra? O perverso, ou seja, a pessoa sem Cristo, como a pessoa que tem Cristo, podem sofrer nessa vida. Mas a diferença é a pessoa que tem Cristo não vai sofrer por eternidade, pois já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, no seu lugar, então é salvo e tem a vida eterna em Cristo Jesus. Fala, pastor Bill, mas como é? Quem pode confirmar isso? Ninguém pode saber. Uai, 1 João 5,13 fala o quê? Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no seu nome. A Bíblia foi escrita para a gente ter a certeza da salvação. Mas essa pede uma pergunta. Você já arrependeu-se do seu pecado, já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? O perverso pode até sofrer nessa vida, mas sofrerá por toda a eternidade por não arrepender-se do seu pecado e colocar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus não poderia ser justo se tolerasse o mal. O salário do pecado é a morte. Se ele falar, não, tudo bem, deixa aí, essa não é um grande pecado. Não, pecado é pecado e nós somos pecadores separados de Deus. Ele não podia ser justo se deixasse a pessoa que não confia nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, entrar no céu. Mas pela sua grande clemência, ele proporcionou a nós todos um meio de purificação para os nossos pecados, o sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pensa bem, por causa do meu pecado, eu mereço a morte eterna no inferno. Esse é o que eu mereço. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, sendo o eterno Deus, ele sofreu um tempo limitado na cruz para pagar os nossos pecados ilimitados e o nosso castigo por eternidade. O eterno Filho de Deus pagou o preço da eterna morte no inferno. Mas é como, vamos supor, você tem uma dívida de 10 mil reais. E eu falo, aí eu pago. Eu deixo até o cheque lá para você levar para o banco. Eu não vou fazer isso não, mas só a historinha, viu? Então, se você não pegar o cheque e levar para o banco e pagar a sua dívida fica pago? É claro que não, porque não levou para pagar. A salvação está na mesa. Cristo falou que qualquer que invoca o nome do Senhor será salvo. Realmente Paulo falou da pessoa do Senhor Jesus Cristo em Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você é purificado? Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador? Como seu único Senhor? Você realmente é salvo? Tenha certeza. Sua vida mudou depois de colocar a sua confiança no Senhor. Olha, eu só posso comparar a nossa situação com os animais. A pessoa que já colocou a sua fé em Cristo, como a pessoa que não fez essa decisão, podem cair no pecado. Quem vai gostar é quem não tem Cristo. Quem não vai gostar é quem tem Cristo. Dois animais podem cair na lama. O porco e o cordeiro. Qual animal vai gostar da lama?
o porco. O cordeiro vai até sofrer e dar a sua vida para sair daquela lamaçal. Há uma diferença entre uma pessoa que realmente tem Cristo e a pessoa que não tem. Você tem a certeza? Eu espero que sim. Vamos orar. Precioso Pai, eu oro que o Senhor possa continuar a mensagem, que se tiver alguém que não tem a certeza da sua salvação, se morrer vai diretamente para o céu. Então ajuda aquela pessoa. Não confiar numa igreja, nem na sua própria vida, obras e tal, mas virá a confiar no Senhor Jesus Cristo, arrependido do seu pecado e totalmente confiante no sacrifício que o Senhor fez na cruz, em seu lugar, uma vez para sempre. Pai, abençoe os que têm Cristo, que a diferença na sua vida possa ser óbvia e os outros podem ver e desejar a salvação no Senhor, pois já pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, isso aí. Até a próxima vez e Deus te abençoe.